Nós, esse ano de 2019, agora nós já caminhamos para a reta final do ano de 2019 e nós estamos já na metade do tempo para se concluir ou para se cumprir o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação com as suas 20 metas. Infelizmente, os governos, de uma forma geral, têm dado de ombros para o cumprimento das metas desses planos. Metas que foram construídas por quem entende de educação nas diversas CONAES que ocorreram pelo país afora, com pesquisadores, com professores, com pessoas da comunidade educacional do Brasil. Um projeto muito bem feito, o Plano Nacional de Educação. Pela primeira vez ele foi aprovado basicamente do jeito que ele foi criado, do jeito que ele chegou no Congresso Nacional, basicamente ele foi aprovado, sem modificação quase nenhuma, ou seja, com aquilo tudo que foi estipulado por quem realmente entende de educação. E nós, pelas perspectivas, e há o monitoramento em nível nacional e em nível estadual, tanto do Plano Nacional quanto do Plano Estadual, grande parte das metas não serão cumpridas até o ano de 2024 para a União e 2025 para estados e municípios. E isso, em grande parte, por um descaso aos planos que têm força de lei, mas infelizmente não existe punição para o não cumprimento dos mesmos. A respeito, às vezes as pessoas me perguntam a opinião sobre a criação de uma universidade estadual. Todo mundo conhece a minha luta pela educação, eu sou professor, sou mestre em educação, a minha luta é incondicional pela educação inclusiva e de qualidade para todos. Mas eu nunca me empolguei com a ideia de universidade estadual. E explico. Primeiro, curso superior é a obrigatoriedade da União. E nós devemos trabalhar para que a União se responsabilize pela ampliação do ensino superior. Porque os estados estarão trazendo para si mais uma despesa. No caso dos estados, que têm como principal obrigação a educação básica, a maioria deles sequer cumpre esta obrigação. No caso do Espírito Santo, nós temos quase 60 mil jovens em idade escolar fora da escola e pelo menos 200 mil entre 19 e 29 anos que não concluíram a educação básica e que também estão fora da escola. E isto é obrigação do Estado. Então, eu creio, e na minha concepção de educador e pesquisador da área de educação, que estados e municípios têm que cumprir primeiro aquilo que é a sua obrigação constitucional, para depois avançar em relação a outras questões. Porque hoje, deputada Adilson, olha o que acontece. A responsabilidade primeira é da União, que tem muito mais dinheiro e muito mais condição do que os estados de bancar com isso, deputado Freitas. Olha a Universidade Federal do Espírito Santo e olha quanto espaço ocioso existe nos institutos federais e nas universidades federais. Então, se nós vamos criar no Estado, inicialmente, curso de pedagogia, não sei mais o que, são os cursos mais fáceis de ser ampliados em nível federal, porque você não precisa criar laboratórios, você não precisa criar uma grande estrutura, que são cursos basicamente teóricos. Então nós deveríamos trabalhar junto ao governo federal para ampliar as vagas de licenciatura, ampliar os campos, ampliar o número de vagas de licenciatura nos institutos federais, que hoje nós temos Instituto Federal em Montanha, nós temos em Nova Venécia, nós temos em Venda Nova, nós temos em Santa Maria de Etibá. Olha o quanto nós poderíamos ampliar os cursos de licenciatura nos institutos federais e colocar esta conta para quem tem que pagar, que é o governo federal e não os governos estaduais.
Por isso que eu creio que os estados e municípios deveriam primeiro cumprir bem as suas obrigações, que é dar condição de acesso e permanência para todo mundo em idade escolar e até fora da idade escolar, porque a Constituição e a LDB falam que é obrigação do Estado oferecer educação, inclusive para aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir na idade certa. Porque estados e municípios ficam adquirindo despesas que depois não conseguem dar conta disso. E no caso do Espírito Santo, e eu canso de dizer isso, nós não estamos investindo o mínimo de 25% na educação básica. É um negócio que vem se arrastando há muito tempo, que eu denunciei na Procuradoria-Geral da República, está lá no STF. Nós precisamos urgentemente voltar a investir esses 25% na educação básica. Porque esta é a função dos estados. E nós temos vários municípios no Espírito Santo com muita dificuldade de oferecer a educação do ensino fundamental, que é uma obrigação primeira dos municípios. Mas como nós temos uma federação que vamos dizer, colaborativa, quando municípios não têm condições, estados e a União precisam ajudar a cumprir essa obrigação constitucional. Assim é quando você fala, por exemplo, do Fundeb, se os municípios não conseguem aplicar o mínimo que está previsto ali no Fundeb, estados e a União têm que socorrer esses municípios para que eles deem conta desse financiamento integral. Então, assim, como eu disse antes, eu nunca tive essa empolgação por criação de ensino superior às custas do Estado, porque essa é uma despesa que nós deveríamos colocar na conta da União. E nós deveríamos trabalhar junto às nossas bancadas federais para ampliar as vagas de curso superior nos institutos federais e na própria Universidade Federal, que tem uma capacidade de ampliação imensa para isso. E aí sim jogar a despesa para quem pode pagar e para quem é obrigado a pagar. Pois não, deputado Adilson. Não, colega, me permite uma parte? Pois não. Acho que não tem ninguém melhor aqui do senhor para falar sobre esse assunto, pela experiência que o senhor tem, pelo estudo que o senhor tem. Eu quero parabenizar pela sua fala, concordo plenamente, fiquei muito feliz em ouvi-lo. Muito obrigado, deputado Adilson. Obrigado. Então é isso, assim, para aqueles que às vezes acham que assim, você não luta por uma universidade estadual, porque eu acho que não é papel do Estado mesmo. Eu acho que nós precisamos jogar essa conta para quem tem que assumi-la, que é o governo federal. E mais uma vez eu digo, as universidades federais e os institutos federais têm uma capacidade de ampliação de vagas imensa. Basta um trabalho para que essa ampliação ocorra. E poderíamos levar os cursos de licenciatura, já existe, em Nova Venécia já tem curso de licenciatura de geografia, por exemplo, mas poderíamos levar curso de licenciatura para o IFES de Montanha, por exemplo, poderíamos levar curso de licenciatura ou para Nova Venécia ou para o IFES, que já tem, porque ele já tem toda a estrutura, e os institutos federais hoje contam com um corpo docente, quase que, assim, a maior parte do corpo docente hoje dos institutos federais são de professores com mestrado e doutorado, ou seja, você não precisa criar uma nova estrutura, essa estrutura já existe, é só uma questão de colocá-la na conta de quem precisa pagá-la. Muito obrigado, presidente.